Boa noite. Bem-vindos a mais um Despertos Cast. Hoje, mais um Despertos Cast, começando sempre terças e quinta, às 20 horas e 2 minutos, trazendo muito conhecimento para vocês de espiritualidade, inteligência emocional, inteligência espiritual. O pessoal já chegando aí, boa noite a quem está chegando. Vamos compartilhar a live para começar já o nosso trabalho de luz aí, de espalhar a luz. A gente tem a setinha aqui do lado, aqui embaixo é só compartilhar. E quem está vendo depois, curte, compartilha o vídeo também. É muito importante. Para quê? Para você estar fazendo a sua parte e estar levando esse conteúdo para mais pessoas. Para as pessoas também poderem ter acesso à motivação do ser humano, né? Que a gente tem motivação por dor ou prazer. A Nária chegando aí, ela vai começar, né, a falar sobre isso mais especificamente. Deixa eu dar um. Pode ir falando aí que eu vou ir rapidinho, tá? Tá. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Como é que tá sendo a semana de vocês? Vão colocando aqui pra mim como é que tá sendo. Vamos compartilhar com todo mundo. Como tá sendo aí a semana pra de vocês? Tá sendo agitada? Tá sendo mais tranquila? Bora enviar essa live para todo mundo no aviãozinho aí, compartilhar com todo mundo, colocar coraçãozinho bastante também, que ajuda muito. Lembrando que a gente fica muito feliz, muito grato, e você ajuda a espalhar a mensagem, ajuda a espalhar nosso trabalho, ajuda a contribuir com outras pessoas. A prosperidade na nossa vida vem muito de encontro com isso também, né? Com a gente contribuir com outras pessoas, com a vida de outras pessoas. Então, bora aí compartilhar e também colocar coraçãozinho aqui que o Instagram, gente, ele entende que vocês estão amando. E aí ele entrega cada vez mais a nossa live, tá bom? E aí mais pessoas vão chegar e tudo mais. Então, é E o isto. Já voltou aí, tema de amor? hoje? Já tô aqui. Fala aí sobre o tema de hoje e vamos começar. Bora começar. Então, gente, o tema de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como as pessoas entram em ação. O que tem por trás das nossas ações? Por que a gente faz tal determinada coisa ou deixa de fazer? E aí o Anderson vai trazer um panorama aqui muito bacana para vocês entenderem de forma mais profunda. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, coloca na cabeça, coloca no papel e o negócio não sai do papel. E o negócio não anda. Você fala, gente, por quê? Por que tem gente que consegue fazer as atividades e eu não consigo? Por que tem gente que entra em ação e eu não entro? Ou começa e para? Então, Anderson, explica um pouco para o pessoal o que mais importa aí nesse sentido de como entrar em ação. Quais são os mecanismos? O que acontece com a nossa mente? Então, pessoal, boa noite a todo mundo. Nosso cérebro, ele é motivado, né? De acordo com a neurociência, nós só temos duas formas de agir. Ou é pela dor ou é pelo prazer, né? Ou é pela dor ou pelo amor. Então, pela dor, normalmente que as pessoas agem de forma muito mais eficiente, muito mais rápida, infelizmente, né? Porque a gente tem que passar por um momento de dificuldade e aí a gente meio que age. O que que acontece? Nós podemos agir tanto pela alegria quanto pela raiva. Isso traz muito poder de ação para a gente. Só que a raiva e a ira, ela tem o poder de 2 a 3 vezes maior de fazer a gente agir do que a alegria. Olha como isso é importante. Olha como as nossas emoções são importantes. E por isso que é importante, às vezes a gente fala assim, ó, sentir raiva é ruim? É, depende da inteligência. É por isso que a gente fala de inteligência emocional. Depende da como você sente, o momento que você sente, da intensidade que você sente. E como você sentiu isso, né? Se você sentir na intensidade certa e souber canalizar essa energia da raiva para você agir, entrar em ação, para você conseguir o que você quer, ir atrás do seu sonho, do seu objetivo, é maravilhoso, porque você está canalizando a raiva para isso. Porque o nosso cérebro, ele é feito para procrastinar, ele é feito para entrar na zona de conforto. Por quê? Porque o nosso cérebro poupa energia. Por que o nosso cérebro poupa energia? Porque quanto mais energia ele poupar, ele mais vai ter energia para entrar em ação no momento de fuga, no momento de segurança, porque é o cérebro reptiliano,
que manda nessas questões. É o cérebro mais primitivo que a gente tem. É um papo mais profundo de neurociência, então, quem quiser se aprofundar mais, a gente fala isso muito na nossa imersão, né, Naira? Sim, sim. Com certeza. E assim, tem alguma dica, alguma coisa para a pessoa começar já a entender esses movimentos na vida dela de forma um pouco mais prática? Nesse sentido de, por exemplo, eu tô procrastinando. Eu digo o básico mesmo, assim, nossa, eu comecei a procrastinar. Porque eu digo até por mim, gente. Lá atrás, não lembro exatamente qual ano que foi. Eu comecei a fazer terapia em 2016, 2017, mais ou menos. Antes disso, eu achava que eu era completamente problemática em vários aspectos e eu nem sequer sabia que era procrastinar. Eu não conhecia esse termo. E esse termo começou, né, a ser falado, a ser trazido e tudo mais, e a gente entender o que é de fato. Então, assim, para quem passa por isso, aliás, todo mundo procrastina, em algum nível, todos nós procrastinamos. Claro que tem gente que tem isso de forma um pouco mais crônica, mais intensa, mas todos nós procrastinamos, né? Em determinadas épocas, em determinadas atividades que não gosta tanto e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de como começar a identificar se você está procrastinando tal coisa, tal hábito. Se tem alguma dica aí nesse sentido, sabe? Sim. Olha, quem aí puder ler O Poder do Hábito, é um livro excelente que fala exatamente sobre isso. E para a gente poder entrar em ação, lá no livro diz que a gente tem três. O hábito, para a gente construir um hábito, ele tem três fases. A primeira é o gatilho, tá? A primeira é o gatilho, a segunda é a ação, que é a rotina, e o terceiro é. O terceiro. Eu vou lembrar já, peraí. Então, vamos lá. O terceiro é recompensa. É recompensa. Recompensa, Isso, tem que é a ser recompensa. recompensa. Vamos lá. O primeiro é o gatilho. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Você Uhum. bota o seu celular para despertar às 6 horas da manhã. Você tem que acordar às 6 horas da manhã. O celular toca às 6 horas da manhã. Você ouve o som do celular. O que que você faz? Muitas pessoas fazem. Eu não faço isso. Muitas pessoas fazem o quê? Aperta lá no soneca, né? O gatilho é o quê? É o som. Você ouviu o som. Qual a ação que você está fazendo? Que já é um hábito de muitas pessoas. Apertar o soneca. Qual é a recompensa? Dormir mais um pouquinho. Entendeu? Isso já é um hábito que não é saudável. É um hábito que você precisa mudar. Porque às vezes você está se atrasando para o seu compromisso, está se atrasando para o trabalho, você deixa às vezes de acordar mais cedo um pouco, que às vezes a sua meta era acordar um pouco mais cedo para você começar a fazer uma atividade física, mas é tão confortável continuar dormindo. Por isso que a gente procrastina, porque o nosso cérebro, ele é feito para isso, para economizar energia, para nos deixar na zona de conforto. É muito mais confortável, né, você continuar dormindo do que você criar um novo hábito. E como é que você pode mudar isso? Você tem que mudar exatamente essa parte do meio, que é a parte da rotina. Por exemplo, você vai mesmo exemplo, você quer acordar às 6 horas da manhã. Você bota seu celular para despertar, só que você bota ele longe do seu quarto, fora do seu quarto, num lugar que você consiga ouvir, né? Ou então no próprio quarto, mas numa mesinha mais distante. E que faz? Um exemplo bom para você. Bota do lado do seu celular uma garrafa de meio litro de água. Aí o celular, mesma coisa, o celular vai, ó, gatilho, vai tocar o celular, você vai ouvir o som. O que que você vai fazer? Vai procurar do lado, ele não está do lado, para você mudar o hábito antigo. Você vai ter que levantar, ir lá no celular, parar o celular. Como você botou a garrafa de água do lado, você já vai começar a criar um hábito para beber aquela água, porque quando você bebe água de manhã cedo, isso é muito bom também para você despertar. E ali, qual é a sua recompensa? Você pode dar uma nova recompensa, que também você pode mudar essa terceira etapa, que é a nova recompensa. Ao invés de você dormir de novo, o que que você vai fazer? Você vai lá, bebe um cafezinho com chocolate, por exemplo, uma barrinha de chocolate pequena, meio amargo, sabe, de manhã. Você se dá uma nova recompensa. E aí você consegue acordar mais cedo e aos poucos você vai fazendo isso dia a dia por repetição, você vai criar um novo hábito. Gostaram do exemplo? Perfeito. Muito bom. Eu tô rindo aqui que eu tô lembrando um dia que eu tava pesquisando, né, sobre formas de despertador e tal.
E aí a gente encontrou na internet um despertador que sai pulando pela casa. É, Você tem que sair correndo atrás dele para desligar. Imagina a tem que parar cena. ele com Engraçado. martelo. A pessoa vai Ele ficar. sai igual um bichinho correndo pela casa toda, igual um... Imagina a situação, né? Nossa, todo bêbado de sono, batendo em tudo. Ah, engraçado. Mas assim, tem muita gente, tem muitas coisas que dá pra fazer, sabe? Aí a criatividade é além do infinito. Joga no chat GPT, fala, ó, eu tenho tal dificuldade pra mudar tal hábito, tal Eu dei só coisa. um exemplo aqui, né, Nara? É, Pergunta aí pro pessoal, vamos perguntar aqui, qual o hábito que eles acham que deve mudar a partir de amanhã? Bota um perfeito. hábito que você acha ruim hoje em você, que você acha que você poderia estar mudando, para ver se a gente consegue adaptar algum exemplo aqui para você. Exatamente. Pode ser qualquer coisa. Na alimentação, na rotina, no trabalho. Coloca aí pra gente, que a gente traz algumas ideias aqui. Mas, expandindo, sempre procurem, gente, ali no chat GPT, na internet, porque tem infinitas formas, sabe? De você ir trocando esses hábitos e tendo uma rotina mais saudável, né? Tendo uma vida mais saudável. Lembrando que a partir de hábitos, né? Através de hábitos que a gente constrói a nossa vida. E lá na frente você vai ter os resultados. Então, assim, é de passinho em passinho em passinho, igual o Anderson comentou, às vezes você acorda um pouquinho mais cedo, começa a ler um livro, uma página por dia. Olha só, para quem não lê nunca, já vai ser ali um momento de leitura. Depois de tantos dias, você já vai ter lido um livro. Depois de tantos meses, vários livros. Depois de um ano, vai ter lido, né, vários livros. E se você não Deixa eu te começa, falar, deixa eu te né? falar só um exemplo, Ah, aproveitando esse gancho do sim, livro, Naira, olha só. Tem um estudo que hoje, no Brasil, a média das pessoas usando a rede social está em cerca de 9 horas por dia. absurdo. No Brasil, cada pessoa usa em média, tem gente que usa mais, tem gente que usa menos, usa Uhum. em média 9 horas das redes sociais por dia. Agora imagina se você acordar, ao invés, você tirar 1 hora dessas 9 horas para você ler um livro ou ouvir um audiobook todos os dias, criar um novo hábito todos os dias, em um mês, você vai ter lido 3 a 4 livros que podem simplesmente mudar toda a sua vida. Sim. Então, olha o poder do hábito. Por isso que eu falo, quem puder ler esse livro, leia, que ele é muito bom. E ele fala essas dicas poderosas, tá? Uhum. Até o treino, né? A gente vai falar pela gente mesmo. A gente tá num momento que a gente não tá muito afim de ir pra academia, não tá querendo muito tá lá naquele ambiente e tal. Tem época que dá vontade, tem época que não dá, é as fases da vida. E aí, a gente tá treinando dentro de casa. E a gente, né, pode pensar assim: ai, mas treinar dentro de casa, será que dá efeito? Ah, não, mas deixa pra lá, que não sei o quê. Mas não, gente, já faz mais ou menos um mês aí que a gente tá treinando, a gente vai alternando, às vezes corre fora de casa, né, dá uma corridinha, às vezes faz uns treinos na praça, às vezes faz em casa. Gente, dá resultado. A gente já tá melhorando a energia. Hoje eu olhei pro Anderson treinando e falei: nossa, amor, você já tá fazendo uma flexão com mais força, você já tá fazendo mais repetições, sua força tá melhorando. Então, assim, gente, é de passo em passo. Não é do nada que você vai virar, sabe? O corpo maravilhoso, perfeito, a força estrondosa. É de grão em grão. Só que daí a pessoa não faz. Porque pensa assim: eu não tenho o mundo perfeito na cabeça dela e não faz, né? E aí fica procrastinando. Sendo que você poderia estar fazendo, sabe, algum tipo de atividade física dentro da sua própria casa, no seu conforto aí, com essas coisas. Não precisa nem ter, né, exatamente ali equipamento nem nada. A gente praticamente não tem nada aqui. A gente tem colchonete e uns pezinhos. E se não tivesse, a gente faria também. Então, assim, é questão de adaptar e realmente querer mudar algum hábito para ter uma vida mais saudável, para ter uma rotina mais saudável. E assim, Anderson, comenta para eles, né, como que funciona essa parte na questão do hormonal mesmo, porque muda completamente, né, a nossa energia, o nosso estado. Fala um pouco Sim. mais dessa parte Deixa, eu- fisiológica. deixa eu só, antes de eu responder Tá. você, deixa eu responder a Lena aqui, que ela botou um exemplo aqui, cutucar as unhas. Me machuco muito fazendo isso. Eu também, de vez em quando, Uhum. eu tinha muito forte esse lance de roer a unha. De vez em quando eu Sim, pego, né? também. É uma maniazinha de puxar a pele do cantinho do dedo, Uhum. né? É uma mania meio feia, né? Roer A gente tem unha que. tinha muito. Isso. O que que acontece? Tem um exercício da PNL, Programação Neurolinguística, que a gente fez, né, Naira? Sim. Pega um elástico, parece bobo, não subestime o poder do elástico. Pega um É. elástico, bota no seu pulso, pega um elástico, bota no seu pulso. Toda vez que você se pegar fazendo esse hábito ruim, puxa o elástico com força assim e solta, tá, no teu pulso.
Solta. Vai 2, 3 vezes, toda vez que você se pegar. E você vai fazendo isso sempre, mas você tem que fazer isso de forma consciente. Você tem que estar observando os seus hábitos, tem que estar observando o que você vem fazendo, né? Porque não adianta passar despercebido, fingir que você não viu, não. Toda vez que você se pegar, botando a mão na boca, opa, peraí, pá, pá. Por quê? É a dor, né? Normalmente, você muda mais pela dor do que pelo amor. Então, quando você começa a sentir dor, aí já entrando no que você está falando aí, que é o sistema dopaminérgico, que nós temos um hormônio, que é a dopamina, que ela é o hormônio do prazer, né? O hormônio principalmente do prazer, da alegria, é o hormônio que ajuda a gente também na parte de memória, na parte de foco, na parte de tomar decisões. Então é um hormônio muito poderoso, só que as pessoas têm usado a dopamina de forma muito errada, né? Assim, a dopamina a gente produz, só que acontece. Hoje em dia, na rede social, prazer imediato, né, que a gente tem, por carência, muitas vezes, da infância, né, hoje nós temos que trabalhar muito essa parte emocional, que eu e a Naira a gente fala muito, que é muito importante, porque a gente acaba criando, assim, né, carências emocionais que a gente vai pegar para suprir esses vazios em rede social. Por exemplo, às vezes sua vida tá. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, um exemplo aqui, por exemplo, você vai lá no Instagram, aqui no Instagram, né? Você vai lá no story da pessoa que está viajando. Teus dois amigos estão viajando. Teus dois amigos estão viajando. Só que você sabe que eles brigaram na viagem. Aí você vai lá, começa a ver as fotos lindas e maravilhosas deles, né? E tá lá, vendo as fotos. Aí você sabe que eles brigaram, só que você fica hipnotizado ali, hipnotizado com aquelas fotos. Aí você vai passando assim, o que acontece? As redes sociais hoje, esse aparelho aqui que ajuda muito a gente, mas também ele está hipnotizando a gente para o lado ruim e fazendo com que a gente tenha prazer imediato. E esse prazer imediato, ele está ficando cada vez mais viciando a gente a estar aqui. Então a gente tem que se observar e ver o que realmente a gente tem feito de bom na rede social, sabe? Parar de ficar o tempo inteiro aqui sem fazer nada, sem produzir algo, sem procrastinar, porque às vezes a sua vida está ruim, minha vida, você fala assim, a minha vida está uma merda, eu vou pro Instagram para ver a vida dos outros. Quem nunca fez isso, né? E isso tem sido muito comum, só que a gente tem que se policiar, se observar, para a gente não ficar criando esse hábito ruim, que é um hábito bem ruim na nossa vida, que é usando a dopamina de forma errada, para prazer imediato, para suprir uma carência que a gente tem, que a vida tá ruim. Ah, deixa eu ir para minha ilusão aqui. Eu saio da minha vida real e vou para a ilusão, né? Afinal, o que que é real, É, né? O que que é real? É difícil saber o que que é real. Mas a gente tenta entender que a nossa vida aqui é real e aqui dentro é uma ilusão, onde a gente vai suprir uma carência, né, para gerar dopamina de efeito imediato ali, para a gente sentir uma sensação de prazer, né, de alegria ali, de estar vendo a vida dos outros, mas quando você volta para sua vida normal, acabou. E aí? Aí você piora ainda mais a sensação que você estava de vazio. exato. E isso Entendeu? acontece muito, né, com vídeos muito curtos. Por que que existem vídeos curtos, por Sim, exemplo, Reels, né? Porque você fica ali, gente, observa. Às vezes você começa a ver, você fala assim, ah, vou ver, sei lá, 10 minutinhos aqui do meu tempo. Vou ver uns Reels aqui sobre algumas coisas que eu quero pesquisar. Você começa a ver ali algum determinado tema. Aí você vai passando, passando, passando. E de repente aparece um outro tema no meio do caminho que você também gostou ali ou quer ver. Aí você começa a ver. Aí muda completamente o foco. Aí você já tá vendo outro tema. Aí você vê. Gente, quando você vê, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você tá lá, passando, passando, passando. E aquilo não para nunca mais, gente. Porque todo tempo que você ficar ali passando o dedo, ele vai infinitamente. Então, assim, parece que a sensação que a gente tem é que a gente quer chegar no fim, né? Mas não tem fim. Não tem fim. O que vai ter fim é o seu tempo e a sua vida. Porque sua vida vai embora. E aí, o que que a gente tem que ter de consciência? Eu também uso, gente, a internet. E a gente também passa por isso. Só que aí, o que que é a questão? É você ter consciência e utilizar ela de forma consciente. Por exemplo, é diferente de você sentar na frente de uma televisão que você não tem controle nenhum do que passa. A única coisa que você tem é um controle na sua mão e no máximo você pode mudar ali de um canal para o outro. Mas a programação da TV
você tá ali passivo. Você vê o tempo inteiro o que tá passando. Você não muda aquilo. Agora, na internet, quando você tem a consciência do que você quer para sua vida, do que você quer fazer, você entra na internet focado e vai aonde você quer. Por exemplo, o YouTube é maravilhoso, porque você coloca lá na busca o tema que você quer. Vamos supor, você está estudando lá sobre hábitos. Você vai no YouTube e digita sobre hábitos. E aí você vai ter vários vídeos sobre hábitos para estudar, para olhar, para aprender. Sobre vendas, joga lá, vendas. Você vai ter vários vídeos, podcast, um monte de coisa incrível para você estudar sobre aquilo. Você não vai ficar passivo só vendo o que está rolando na internet, entende? É diferente o comportamento. Então começa a observar se você está mais na internet só sendo passivo, rolando ali o dedo para cima e deixando vir o que vier. Ah, o que aparecer aqui eu estou assistindo. Ou você está buscando mais o conteúdo que você quer ver, selecionando melhor o que você quer ver. Porque aí o jogo muda. Porque aí você pode passar, sim, 2, 3, 4, 5 horas, mas aí você tá focado, vendo algo que vai agregar para sua vida, algo que vai, né, somar, que você vai aprender, que você pode aplicar em alguma profissão, ou aprender uma nova profissão. Dá para fazer de tudo, gente, no YouTube hoje em dia. Aprender de tudo. Desde que você foque e jogue ali um determinado assunto, né, amor? Então, É, assim, é muito importante ter essa visão, porque faz total diferença, gente. E realmente, a gente tá vivendo essa era aí que é todo mundo 24 horas com o celular na mão. 24 horas, é o tempo inteiro. Quando a gente não tá com o celular perto da a gente pensa assim, nossa, tá faltando um negócio, tá faltando um trem aqui, parece que eu tô sem um braço. A sensação é essa, né? é. A Lia Magalhães aqui perguntou como é que eu faço para parar o hábito de comer doce. A Nara também quer saber. Nossa, eu tô procurando loucamente. Então, olha só, para a gente mudar um hábito como esse, que às vezes você tem que estar se perguntando o quanto esse hábito tem te feito mal. Se ele está te prejudicando, o quanto ele está te fazendo mal. E às vezes um hábito é um pouco mais difícil de mudar. A gente tem hábitos, a gente tem que criar hábitos centrais. Se você quer cuidar da sua saúde, começa a mudar um hábito de alimentação, por exemplo, né? Que seria, dando um exemplo aqui de hábito de alimentação para você melhorar a sua alimentação. Porque o hábito central, consequentemente, ele vai mudar os hábitos. Um hábito nunca muda sozinho, ele sempre vai afetar outros. E você vai começar a sentir vontade de fazer atividade física. Pensa bem, por exemplo, você já diminuindo um pouco a quantidade de açúcar e você já fazendo uma atividade física, por menor que seja, já vai melhorar muito a sua saúde. Aí isso você vai aos poucos adaptando na sua vida e vai melhorando cada vez mais. Eu tenho conhecimento para fazer isso através de hipnose. É um passo a passo que a gente deixa você em estado teta, em estado alfa lá, e a gente ressignifica isso, botando o quê? Uma sensação de dor a você comer doce. Para te associar, criar uma nova neuroassociação do doce, tirar do prazer e jogar para a dor. Uhum. Isso que a gente tem que fazer. Só que não é um trabalho fácil. Se você quiser depois ajuda, né? Chama aí a gente aí, que eu e a Nari, a gente tem essa capacidade de te ajudar com isso, tá? Exatamente. E eu já sofri, sofro muito com isso. Hoje em dia nem tanto, mas eu já sofri muito com isso, porque eu tenho. Nossa, eu sou uma formiga, gente. Eu gosto mesmo de sentir o prazer ali do doce na boca, sabe? Eu tenho muito prazer com isso. Porém, já faz um bom tempo que eu tô buscando ter mais a consciência. E olha, gente, eu fiz nutrição, pra vocês terem ideia, hein? Como é que o negócio é mais embaixo? É emocional, tem várias questões. A gente tá falando Exatamente. a gente tá falando aqui, mas tem certas coisas que tem que ter um trabalho maior, sabe? Claro que tem coisas que dá pra você mudar, que você consegue ali substituir uma coisa pela outra, igual o negócio da liguinha que ele comentou. Tem coisas que funcionam, mas tem certos hábitos, por exemplo, um vício. Uma pessoa que é viciada em álcool, ou em algum outro tipo de substância, né, ilícita acaba que é um hábito, né? Ele tem um hábito de utilizar aquela substância que gera um vício ali pro corpo dele e tudo mais. E gera dependência. Então, tem certos níveis de hábitos que precisa de ter um trabalho um pouco mais profundo, né? Com técnicas mais profundas, com habilidades ali e de forma mais intensa também. Não é só uma vez na vida que você vai lá, você passou a vida inteira louca do doce. Aí você vai e faz uma hipnose e plim,
Pode ser que aconteça, tem gente que acontece, mas muito provavelmente você precisa fazer um trabalho com a hipnose, um trabalho Emocional, né? emocional para reprogramar, para você começar a mudar essa mentalidade, mudar essas sinapses neurais que foram anos que tá ali sendo feita. Então, por isso que tem que ter esse trabalho, entende? Para vocês entenderem também, gente, que nada assim acontece tipo, plim, tudo muda. É. Milagres, né? É igual o Hélio Couto fala. Ah, você passa a mão no gato lá só para fazer um pedido e plim, tudo muda. O gato Uhum. mágico. Não, gente. Não é assim. Ainda mais a nossa cabecinha, que tem muitas crenças, muitas coisas. Mas é isso. É possível sim. E já teve fase da minha vida que eu tava muito controlada. De verdade. Assim, eu sentia que eu tava controlada, sabe? A vontade diminui. Então tem que ir utilizando vários recursos, né? A hipnose. O próprio Theta Healing também dá para utilizar. Tem outras ferramentas, outros exercícios muito profundos que a gente utiliza na nossa imersão presencial, que dá É, também para ressignificar muitas coisas em questão de vícios. E também, gente, a reprogramação mental ajuda muito, muito, muito mesmo. Você ouvir áudios de reprogramação mental. Isso vai mudando a sua mentalidade, sabe? Então, assim, eu tô numa fase que eu ainda gosto de comer doce, que eu como doce, mas eu já tô com a mentalidade muito mais indo pro saudável do que pro errado, entende? Porque, por exemplo, eu passo às vezes um tempo ali olhando receitas saudáveis para substituir. Eu já tenho várias receitas, sabe? Que eu quero testar, que eu quero experimentar, porque tem possibilidade da gente comer coisas gostosas sendo fitness, sendo mais saudável, sendo com ingredientes mais saudáveis. Então, assim, eu e o Anderson, a gente tá com uma mentalidade muito assim, indo pra esse lado, de querer comer algo um pouco mais leve, evitar um pouco gordura, refrigerante. Nossa, faz acho que 3 meses, né? Que a gente mais, não põe o refrigerante na tem boca. mais. Mais 4 meses. Então, assim, tem coisas que Cinco, claro. consegue ir diminuindo, mas é com o tempo. E tem que ter essa consciência, a gente tem que ter a É, o, conscientização, porque senão não adianta. o vício, como qualquer outra coisa, o açúcar também, é muito de raiz emocional Muito. mesmo. Então é uma fuga que você tem, é um gatilho que desperta isso em você, e é uma carência, você tem que suprir essa carência de alguma forma. E vai no doce, ou vai no cigarro, ou vai na bebida. Então o vício normalmente é tratado de forma mais profunda, né? Como a Nara falou, mais emocional mesmo. E existem nossos trabalhos para isso, e como ela tem falado aí também com relação à alimentação saudável, essa fase que a gente está vivendo é muito importante vocês terem a consciência, sabe? Mesmo que tem pessoas que têm mais dificuldade, às vezes com a alimentação mais saudável, que está num ritmo de fast food, de refrigerante, de doce, excesso salgado em excesso, fritura. Vamos buscar nos alimentar de forma mais saudável. Não precisa virar um vegano ao extremo, mas comece a equilibrar mais a sua alimentação, porque a gente vai estar passando por uma fase que é necessário a gente olhar para isso, para a nossa saúde, como a gente já falou em outras lives, né, amor? Sim, Nossa saúde, olhar tanto pro corpo, mental né? quanto emocional. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, da alimentação, exercício físico. O corpo está sendo chamado a ser cuidado muito, muito forte, esse chamado, né? Sim. Você, inclusive, pode falar um pouco sobre isso se quiser. Não, essa questão a gente até falou, acho que na última live, inclusive, Foi. né? Que esse novo ano aí astrológico que a gente tá entrando e tudo mais, o ano de 2025, né, em si, ele vai ser cada vez mais chamado, gente. Essa autorresponsabilidade, né? Que a gente tem que ter responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, emocional, e tá cada vez mais presente no que tá rolando, o que tá acontecendo. Porque às vezes a gente, né, eu até me incluo nisso. Como eu disse aqui, né, eu tenho essa dificuldade aí com doce. Eu tô buscando cada vez mais ter consciência, né? Pera, eu vou comer um doce só porque eu acabei de comer o almoço? Não. Por que que é esse gatilho? Então, assim, e também, eu tô estressada, eu tô agoniada, eu tô agitada, eu tô ansiosa, aí desconta na comida. Então, tem que ter essa consciência, sabe? De você começar a buscar, a trabalhar isso e a entender o que tá rolando por trás. Porque se você não muda, gente, a vida vai levando, as coisas vão acontecendo, os problemas vai surgir
E ninguém vai fazer por você. Isso é algo que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai alimentar bem por você. Ninguém vai fazer atividade física por você. Ninguém vai cuidar do seu corpo por você. Gente, outra coisa, autoamor, amor próprio, sabe? Faz um tempo já, acho que já faz um mês mais ou menos, que eu tô, nossa, tô a rainha do creme. Me passo creme e fico lá fazendo gratidão pelo meu corpo, É. depois do banho. Gente, é tão bom. Nossa, parece que eu me sinto assim, nossa, uma rainha. E é tão simples, gente, é tão simples. Então, assim, é essa questão, sabe? Começa a cuidar do seu corpo, começa a cuidar mais de você, começa a beber mais água. Eu e o Anderson, a gente tá, ó, frenético nos copos de água. Tem que hidratar, gente, tem que beber água, tem que se alimentar melhor, tem que fazer atividade física. E é isso, gente. A gente já sabe disso, ó, já há muitos anos, mas cada vez mais vai ser mais cobrado da gente aí, energeticamente falando, viu? Porque quanto mais a gente está desequilibrado nessas questões, mais a gente fica vulnerável às energias externas, às situações, e aí as coisas podem afetar mais a gente, entende? Então, amor, você quer falar mais alguma coisa sobre essa questão da dor, do prazer, da Eu questão quero do perguntar para o hábito? pessoal aqui se eles têm algum sonho, objetivo, assim, para realizar, por exemplo, daqui a uns 5 anos. Bota aqui para eu saber se você tem algum sonho para você realizar daqui a 5 anos. Por quê? Porque as pessoas de sucesso, as pessoas que têm foco no que elas querem, têm certeza do que elas querem, elas têm um sonho. E elas sempre vão atrás desse sonho. Então, eu quero saber o que que você tem focado a sua energia hoje. Porque você tem focado mais na dor ou no prazer? O que que você tem focado? Você tem focado, por exemplo, a abrir mão de algo que você gosta para você atingir esse sonho? Bota aqui, eu quero saber qual é o seu sonho que você tem. Porque quem não tem sonho, quem não botar aqui é porque a pessoa não tem sonho, é porque realmente está precisando de ajuda, porque é uma pessoa que nem sabe o que ela quer, sabe? Uhum. Você tem que ter clareza do que você quer, você tem que ter clareza e estar disposto a abrir mão do que você gosta para você realizar o seu sonho? Como assim, Anderson? Abrir mão do que eu gosto? Está contraditório isso. Não. O que eu gosto está falando é o seguinte: você está disposto a abrir mão das suas distrações, que é, às vezes, ficar vendo uma série da Netflix ao invés de fazer o que precisa ser feito? É você, às vezes, ficar aqui 2 horas aqui vendo a vida das outras pessoas ou se distraindo demais, que é importante, às vezes, a gente parar, dar uma relaxada, rir um pouquinho, sabe? É importante. Só que você está, às vezes, deixando de fazer coisas que precisam ser feitas, né? Que esse tema aqui dá para falar horas e horas. É. E tem também a parte do que é importante e do que é urgente para você, do que não é importante que é urgente, do que é o que não é importante, do que é importante não é urgente, o que não é importante não é urgente. A gente tem aquele quadrante que a gente faz, a gente bota as listas do que a gente, tudo que a gente tem que fazer, divide, né? Isso daqui é papo até para outra live de repente. Sim. E para nossas mentorias, que a gente fala muito sobre isso, sobre foco, disciplina, mudança de mentalidade. Por isso que eu estou perguntando aqui, se você tem um sonho, você está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço para você realizar o seu sonho? Você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Então, porque as pessoas hoje, elas querem tudo, né? Tá vindo uma geração que fala geração Z aí, que é tudo de mão beijada, né? Uhum. E não quer fazer nada para realizar o seu sonho. Acha que vai cair do céu, e as coisas não são assim. As coisas dão trabalho. As coisas, a gente tem que ir atrás do que a gente quer. A gente tem que se desenvolver, buscar ajuda, evoluir, investir na gente. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. É você se conhecer, saber quem é você, saber o que você quer, saber quais são as suas sombras, trabalhar elas, saber quais são as suas crenças, sempre estar investigando o seu sistema de crenças, porque às vezes você está tentando ir por um caminho e não consegue. É você mesmo que tem que mudar. Porra, se você está batendo a cabeça na parede, não está conseguindo, vê alguém que consegue, vai lá, pede ajuda, pede um feedback, busca ajuda, cria novas sinapses neurais, cria um novo hábito. Quer ver um exemplo aqui? Bem, bem bobo, assim? Começa a tentar escovar o dente com a mão esquerda, se você é destro. Você vai ver como é que você vai ter dificuldade. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer o mais fácil. Ele quer sempre o mais fácil. Ele vai achar difícil. No segundo dia você já desistiu de tentar com a mão esquerda. Tem certeza disso. Você vai tentar lá no primeiro dia. Isso aqui é um saco. Não dá, não. Não estou conseguindo, não. Pum. É o seu cérebro, aquela vozinha lá falando. Para quê? Para você
procrastinar, para você parar de fazer algo novo. Ele não quer que você faça algo novo, ele quer que você faça sempre as mesmas coisinhas ali na rotina, certinho. Por quê? Porque já está programado na sua mente. Por isso que a Naira falou, ó, reprogramação mental. O que que é reprogramar a mente? A gente tem um programa aqui dentro. A gente foi programado desde a infância e vem repetindo hábitos que às vezes não fazem bem para a gente. Então, reprogramar a mente nada mais é do que fazer instalar novos programas, novos hábitos, novos comportamentos, para a gente ter novos resultados e novas ações, certo? Exato. Muito bom. A gente faz, inclusive, reprogramações mentais específicas, né, para os nossos pacientes, clientes ali, de acordo com cada quadro, com cada situação e tudo mais que a pessoa está precisando. E é muito incrível, gente. O resultado realmente é sensacional. É um plus a mais, assim, sabe? Tem várias ferramentas, né, que a gente pode utilizar, como a gente já citou aqui, hipnose, Theta Healing, uns outros exercícios que a gente utiliza lá na imersão, na mentoria, enfim, em sessões ali individuais também. Mas a reprogramação mental é algo que você pode fazer aí na sua casa todo santo dia. Então você coloca ali para dormir, você coloca assim que você acorda, é sensacional, muito bom mesmo. Eu sou apaixonada. E outra coisa, eu vou dar um exercício aqui bem simples para vocês, porque a gente também não pode cair naquela pilha que tem muitas pessoas que, né, até sofrem com procrastinação, caem nessa pilha da alta performance demais, sabe? Querer fazer tudo, querer ser produtivo demais, querer estar no auge, querer fazer 300 mil coisas e acaba que a pessoa se enrola e não faz nada bem feito. Então, é muito melhor você fazer uma, duas, três atividades ali no seu dia, mas de forma bem feita e entregar de coração e entregar com qualidade, com excelência, do que você fazer 10, 15, tudo meia boca, mal feito. Então, qual que é a questão? A partir de hoje, todo dia, você vai colocar ali do lado da sua cama. Eu faço isso com o meu celular normalmente, né? Porque para mim é melhor para mim enxergar. Mas, se você quiser, coloca um papel, um bloquinho de papel do lado da sua cama. Bem fácil. Com uma caneta ou com papel, com um lápis. E aí, assim que você acordar, você vai respirar ali, sentar na cama e vai anotar quais são as principais atividades que você precisa fazer naquele dia. Vai anotando, como se fosse uma listinha. Um, dois, três, quatro, cinco, deixa vir. As três primeiras, provavelmente é a que o seu espírito quer que você faça para aquele dia. É o que é essencial, é o que a sua alma tá pedindo para você fazer, sabe? Então, foca nessas três primeiras e faça ela bem feito. As outras você vai fazendo de acordo com o que você conseguir ali, que for possível e tudo mais, mas não se cobre. Foque primeiro nas primeiras, porque com certeza elas é a que primeiro veio ali de intuição, porque você acaba de acordar, você ainda não tá com o racional muito ligado, você não tá com a mente muito agitada. Então você não fica pensando muito, entende? Se você acordar, depois fizer um monte de coisa, depois sentar para fazer sua lista de atividades, muito provavelmente você vai ficar racionalizando. Vai ficar pensando demais. Ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E uma lista que poderia ser de 5, 10 atividades vai ser de 50. E aí você não vai fazer nada, que você vai ficar em pânico, que tem muita coisa para fazer e não faz nada. Então, façam isso. Assim que acordar, respira e já pega o papel ou o celular e anota as principais coisas que você precisa fazer naquele dia, para aquele momento, no aqui e no agora. Foca no hoje. Você só tem o hoje. Lembre-se sempre disso. Então, assim, é um exercício muito bom para você também não sair nessa pilha doida de querer fazer mil coisas e não conseguir fazer nada e se sentir também incapaz, improdutivo. Começa a vir, né? Um monte de crença, um monte de coisinha ruim na cabeça para que você já se jogue para baixo e não consiga ali fazer as atividades. Então, esse exercício é bem simples, gente, mas é muito útil e muito bom e ajuda bastante. Você quer falar alguma coisa sobre isso, amor? Não, tá tranquilo. Não? E aí, o pessoal hoje colocou coraçãozinho. Quero saber, É, gente. Vamos colocar coraçãozinho aí para chamar a galera, para espalhar mais a mensagem, pra gente saber se você tá gostando ou não. hoje basicamente o tema era esse, né? Pra gente falar sobre motivação, dor e prazer. É um tema bem complexo, bem completo e complexo, assim que se você conseguir entender como funciona o nosso cérebro de uma forma um pouco melhor, você começa a tomar as rédeas da sua vida, porque o seu cérebro quer te dominar.
e ele é o nosso maior inimigo. Ele Sim, pode ser o nosso melhor amigo se a gente conseguir dominar ele. Então é muito importante você estar expandindo a sua mente, mudando a sua mentalidade para você ir atrás do que você quer, para você mudar a sua vida, mudando primeiro dentro de você. sim. Né? Agradecer aqui a Naira, agradecer todo mundo que estava aqui presente, né? E convidar para a próxima live, que é quinta-feira, às 20 horas e 2 minutos. Exatamente. Convidem aí os amigos, os parentes, chamem todo mundo, porque a gente crescendo junto é muito mais forte, muito melhor. E a gente tá aqui toda terça e quinta com vocês, trazendo conteúdos riquíssimos. E depois a gente vai colocar também ali uma caixinha de perguntas no nos nossos stories, tanto eu quanto o Anderson, talvez amanhã, para a gente pegar também um feedback de vocês de conteúdo, de assuntos para vocês trazerem também. Podem trazer temas, coisas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para vocês. Sugestões, né? Uhum, Ideias, né? exato. Que tem a ver com o que a gente fala, né? Não vai pedir Fala, para a gente claro. falar. Desenvolvimento pessoal. Aí vocês podem colocar o que vocês quiserem ali, saber. Uhum. Então é isso. Exato. Gratidão, pessoal. Gratidão. E até a próxima do Esperto Cast, né? Até. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Uma ótima, excelente noite para vocês. Um beijo. Tchau, gratidão.